Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Queridos servidores do Colégio Adventista Centenário, a saudade é grande de cada um. E eu queria começar o vídeo de hoje te desejando uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família, que também às vezes acompanha aulas ou acompanha os vídeos aí que você tem compartilhado nessa quarentena. Bom, a Páscoa foi um último momento de alegria da vida de Jesus. Todos os dias, todas as aulas ou vídeos, eu tenho começado com alguma introdução. E hoje, os próprios símbolos da Páscoa são a introdução, porque eles nos dizem muita coisa em Lucas capítulo 22, a partir do verso 14. Já que é Páscoa, vamos à palavra de Deus um pouquinho? Diz o seguinte: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco nesta festa de Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramada em favor de vós. Todavia, a mão de um traidor estará comigo à mesa. Muito bem. Os símbolos, eles já dizem tudo sobre a ceia, a última ceia que Jesus passou aqui nessa terra. E eu queria inspirar um pouco você para que a sua Páscoa fosse um pouco diferente dos ovos de Páscoa, um pouco diferente dos ovos, dos chocolates, de tudo isso que é comércio, a mídia, passam para todos nós aí nos nossos lares também. O simbolismo da Páscoa de Cristo é tão bonito e tão reflexivo que o primeiro elemento é o pão. O pão, você já parou para pensar que nós primeiro mastigamos e começamos a torturá-lo já em nossos dentes. Assim como depois, no processo de digestão, ele também é esmagado por diversos líquidos. E o pão não para até sair do nosso organismo de sofrer. Assim como o Cordeiro de Deus se comparou, uma vez com o pão que sofreria, seria dilacerado pelos nossos pecados, os pecados que não eram dele, e também, outra vez, o que nos dá esperança é que ele se comparou ao pão da vida. Muito bem. O suco, que está ali representado no cálice, ele também é um elemento importante. É o sangue derramado lá na cruz. E é sobre ele que eu queria conversar um pouquinho com você nessa Páscoa. Deixa um pouco o chocolate de lado, que também é legal, que não é pecado se você não colocar isso em primeiro lugar. Mas eu queria conversar sobre o que Cristo fez por cada um de nós. Ele, perto dessa ocasião que nós celebramos a morte e também a ressurreição de Jesus, hoje é domingo de Páscoa. Mas de todos os lugares que eu pude estar na vida, todas as pessoas que eu pude conhecer, eu nunca conheci nada parecido com o lugar da cruz do Calvário. Um lugar que é confrontador. Ele traz o pior do homem, mas também traz o melhor de Deus. Um lugar que é tão diferente, tão antagônico, que ele traz a desgraça da morte, mas também a esperança da vida. Que lugar é esse? Que pode transformar até mesmo ex-presidiários, assassinos, criminosos, em cidadãos do reino de Deus. Que lugar é o Calvário? Qual é esse local? Sabe, a violência dos romanos era muita. E o açoite romano era conhecido por brutal. Naquela época, os prisioneiros como Cristo tomavam mais de 100 chibatadas. E o chicote dos romanos, ele não era comum. Ele tinha na ponta pregos, metais.
Esses açoites duravam até esquartejar uma pessoa. Cristo recebeu mais de 100 chicotadas e saiu praticamente na carne viva. Sabe, depois desse cruel açoite, os prisioneiros de cruz tinham que carregar a própria cruz. E como Cristo foi julgado à morte, ele teria que ir até o Monte da Morte, o Monte Gólgota. Ao chegar no Monte Gólgota, esse que já havia sido um milagre, Jesus, mesmo sem forças, encontra um homem chamado Simão na Via Dolorosa, que estende a mão para aquele que estendeu a mão para todos nós. Afinal, a cruz é um lugar inexplicável. Quando chega até o cume do Gólgota, Cristo não foi amarrado como os outros prisioneiros, como os outros mortos por cruz. Ele foi pregado. Os pregos atravessaram as suas mãos e os seus pés. Medida drástica para um aprisionamento, um julgamento que já era extremamente drástico. As mortes de cruz eram somente para crimes hediondos. Somente aqueles que eram acusados como, por exemplo, estupradores, crimes terríveis para a época e para o contexto, apenas esses mereciam a morte de cruz. Você sabia disso? A morte dos romanos, a pena de morte dos romanos era a decapitação. A pena de morte também dos gregos, que tinham uma força muito grande naquela época, e cidades ali que rodeavam a Judéia, também era cicuta, o envenenamento. Você sabia que a morte dos judeus, por exemplo, era o apedrejamento, como Estevão, como a mulher que Jesus salvou escrevendo na areia, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas não. O Cordeiro de Deus sofreu a pena de crimes hediondos, uma medida drástica, uma pena de morte suja, onde tomou mais de 100 chibatadas, com chicotes que nas pontas haviam pregos e arrancavam, dilaceravam a sua pele, assim como nós dilaceramos o pão. Sabe, não foi o bastante. Ergueram Cristo lá do alto do Gólgota, no Monte do Calvário. Os pregos rasgaram até a altura de seu braço. E no pé a mesma coisa com o tranco do madeiro no chão, no buraco cavado para o Cordeiro de Deus. E o que é mais importante nessa Páscoa? Chocolates, quem sabe almoços, jantares em família, eu não sei. Mas de todos os lugares que eu já estive, o melhor deles é ao pé da cruz. Nos seus últimos atos, Jesus ainda transformou aquele lugar antagônico, aquele lugar inexplicável, o Calvário, em um tanque batismal. Era o mesmo olhar transversal de Cristo, lá no alto, quando ouviu o clamor de um dos piores dos bandidos. Dimas, ele merecia estar ali. Assim como cada um de nós que estamos assistindo esse vídeo, queridos alunos, funcionários, aquela cruz era nossa. Mas Dimas clamou a Jesus. E talvez você está precisando nessa Páscoa de um clamor. Vai ser o mesmo olhar transversal, porque hoje Cristo não está numa sepultura, não está numa cruz. Ele está lá no alto do céu, ainda olhando transversalmente como olhou para Dimas, para toda a humanidade. E Dimas abriu o coração ali para Cristo. E se você hoje quiser, basta um clamor, um abrir do coração. O mesmo Cristo vai olhar transversalmente e transformar o Calvário da tua vida em um tanque batismal de eternidade. Ele disse para Dimas: em verdade te digo que amanhã mesmo estará comigo no paraíso. Bom, eu queria terminar dizendo que essa semana da Páscoa é tão especial que quando a gente se depara com a cruz de Cristo, sinceramente, às vezes ela é assustadora. Ela confronta pessoas. Alguns evitam esse encontro, porque a cruz significa mudança de estilo de vida. Será que hoje você está disposto a ser marcado pela cruz de Cristo no seu estilo de vida? As pessoas vão ver a face de Jesus com aquele olhar salvífico, transversal lá da cruz, através do seu olhar. Bom,
eu queria te convidar a ter mais uma vez, assim como fiz no começo desse vídeo, uma feliz Páscoa. Que você se lembre do que Cristo fez por cada um de nós. Até porque, você sabe qual que era o maior medo de Jesus Cristo? Era a separação do Pai. E o momento mais marcante da cruz é quando Jesus eleva seus olhos para o céu e diz: Pai, por que me abandonaste? Jesus teve que enfrentar, pela única vez da história, a separação com a própria Trindade, por amor a você.